Imagine ter o mundo aos seus pés. Você acabou de ter a melhor temporada da sua vida, bola de ouro, estrela da capa, cobiçada pelos maiores patrocinadores do mundo e o pesadelo de cada goleiro. Mas logo antes da partida mais importante da sua vida, tudo está em risco de desmoronar. Em um único minuto. O que aconteceu? Para entender completamente o mistério de Ronaldo, precisamos começar desde o início. Como o fenômeno se tornou e foi reconhecido por todo mundo como o maior centroavante da história. Nascido no Rio de Janeiro em 1976, Ronaldo Luiz Nazário de Lima cresceu em um subúrbio da cidade chamado Bento Ribeiro, com seus 2 irmãos. Após a separação de seus pais aos 11 anos, o Ronaldo abandonou a escola para seguir uma carreira no futebol. Durante esse período, ele se juntou à equipe local de futsal Valkyrie, onde começou a se destacar graças às suas habilidades extraordinárias, e as notícias sobre o seu talento rapidamente se espalharam na região. Ronaldo acreditou ao futsal o desenvolvimento de suas habilidades e considerou o seu primeiro amor. Seu verdadeiro avanço no futebol tradicional veio com o São Cristóvão, onde marcou 3 gols na sua estreia. Nada mal aí para um cara jovem, né? Com apenas 16 anos, ele já estava chamando a atenção dos maiores clubes nacionais, e embora muitos pensassem que ele assinaria com um dos times do Rio, o Ronaldo surpreendeu muitos ao se mudar para Cruzeiro, a 340 quilômetros de distância da sua cidade natal, em dezembro de 1992. Ronaldo se viu em um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil, com uma reputação que parecia quase impossível de igualar. Ele ganhou a atenção nacional em novembro de 1993, depois de marcar 5 gols em uma única partida contra o Bahia. O ano de 1994 provou ser crucial para o desenvolvimento do Ronaldo. Não só ajudou seu clube a ganhar troféus naquele ano, mas suas atuações lhe renderam a sua primeira convocação para a seleção nacional brasileira. Embora não tenha jogado um único minuto no torneio, foi dito que o Ronaldo estava extremamente feliz com a experiência de fazer parte da equipe, que acabaria vencendo o torneio ao derrotar a Itália na final, nos pênaltis. Logo após a Copa do Mundo, ele foi contratado pelo PSV, causando um impacto imediato ao marcar, após 10 minutos na sua estreia contra o Vitesse. Ronaldo, em 2 temporadas, marcou 54 gols em 57 partidas em todas as competições, vencendo também a Copa da Holanda com a sua equipe, tudo antes de completar 20 anos. O PSV sabia que as conquistas do Ronaldo não passariam despercebidas e seria quase impossível para eles manterem o seu jogador estrela. Portanto, não foi surpresa que um time como o Barcelona venceu a corrida para obter a sua assinatura no verão de 1996, quebrando o recorde mundial de transferências para assegurar o brasileiro, gastando a equivalente a 13,2 milhões de libras. Durante o seu tempo no Barcelona, ele foi fundamental para a equipe catalã ao vencer a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. O técnico do Barcelona na época, o Bobby Robson, declarou que nunca havia visto um jogador de 20 anos com tanto talento. Além dos seus troféus conquistados com o Barcelona, também houve reconhecimento individual. Ronaldo foi o artilheiro da La Liga com 34 gols em 37 partidas e ganhou a chuteira de ouro da Europa. Mas a cereja do bolo de suas atuações naquele ano foi a conquista do prêmio de Jogador do Ano da FIFA em 1996. Com apenas 20 anos, ele foi e ainda é o vencedor mais jovem da Bola de Ouro. Ele é o melhor atacante que já vi. Ninguém tinha a velocidade da execução dele. Ronaldo é meu herói. Sempre gostei de Zidane, Ronaldinho e Rivaldo. Mas Ronaldo é o melhor de todos, Lionel Messi. Ronaldo já era uma celebridade nesse ponto da sua jovem carreira e assinou um contrato de 10 anos e um acordo vitalício de patrocínio com a Nike, no valor de 160 milhões de dólares. Apesar de seu desempenho extraordinário em campo e de se sentir à vontade com a equipe, sua passagem pelo Barcelona durou apenas uma temporada devido a uma quebra nas negociações contratuais. Seu próximo destino seria a Inter de Milão, que pagou a sua cláusula de rescisão de 27 milhões de libras, tornando Ronaldo o segundo jogador da história, depois de Diego Maradona, a quebrar o recorde mundial de transferências. Ele assinou um contrato de 5 anos com o Nerazzurri e foi apresentado a 4.000 fãs no seu centro de treinamento. Ele imediatamente começou a brilhar e terminou a sua primeira temporada na Itália com 25 gols na Série A, também vencendo o prêmio de melhor jogador do campeonato. Foi durante o seu tempo na Inter que Ronaldo adaptou o seu jogo para se tornar um jogador completo. Já em um goleador prolífico, ele adicionou assistências ao seu jogo, além de marcar diversos lances livres e pênaltis. Em 6 de maio de 1998, a Inter dominou a Lazio no final da Copa da UEFA, e o Ronaldo, após uma atuação impressionante, marcou o 3º gol com um movimento duplo, que entrou para a história do futebol. Foi apenas a joia final de uma temporada quase perfeita para o fenômeno. Até os defensores mais difíceis daquela época, como Nesta, Maldini e Cannavaro, foram constrangidos várias vezes pelo atacante do Inter. Apenas uma falta ou derrubá-lo no chão poderia impedi-lo de chegar ao gol.
Para minha geração, ele foi o que o Maradona ou o Pelé foram para as anteriores. Era imparável. No primeiro toque, ele te ultrapassava. No segundo, te queimava. No terceiro, te humilhava. Ele parecia um extraterrestre. Fábio Cannavaro. Foi essa forma extraordinária e seu talento de marcar gols que o levou à sua segunda participação na Copa do Mundo em 1998. Enquanto havia sido apenas um simples espectador 4 anos antes, desta vez ele seria o homem-chave, e as esperanças e sonhos de uma nação estariam sobre seus ombros. A Nike concentrou toda a campanha de lançamento na estrela de Bento Ribeiro, e o anúncio do Airport se tornou um verdadeiro culto, impulsionando a música mais que nada ao topo das paradas. O vídeo também contou com a participação especial de Eric Cantona, o verdadeiro símbolo dos comerciais da Nike, estrelando tanto na Copa dos Estados Unidos de 94, quanto no Campeonato Europeu de 96, com o lendário clipe de Cantona Colossio, que encerrou o icônico desafio entre demônios dentro de um anfiteatro semelhante ao Coliseu. A seleção brasileira, liderada pelo técnico Mário Zagallo, que chegou à França em 1998 como os favoritos absolutos, eles imediatamente impuseram a sua autoridade sobre o torneio com vitórias aí contra a Escócia e também Marrocos, seguidas aí de uma derrota surpreendente contra a Noruega. Apesar disso, o Brasil terminou em primeiro lugar no seu grupo, classificando para as oitavas de final. Nessa fase, eles venceram facilmente o Chile, outra equipe sul-americana, com uma outra vitória clara de 4-1. Em seguida, uma vitória difícil por 3-2 contra a Dinamarca nas quartas de final, que os levou às semifinais com a Holanda. Após o empate de 1-1, a partida foi para uma disputa de pênaltis, vencida pelos brasileiros, lhes garantindo aí um lugar na final para tentar defender o título de campeões do mundo. A final seria contra a França, o país anfitrião, no Stade de France, em Saint-Denis. E é aí que tudo desmorona. Ronaldo jogou toda a partida como titular, e ao lado dele o técnico Zagallo preferiu Bebeto e Edmundo. Atrás deles, o meio atacante era sempre o Rivaldo. O Ronaldo continua sendo um espetáculo a ser admirado. Assisti-lo satisfaz os olhos de qualquer amante do futebol. Mas algo nele parece estar se rompendo. Ronaldo já havia passado por uma cirurgia no joelho durante seu tempo aí no PSV e tinha problemas no tornozelo. Ele havia marcado 4 gols em 6 partidas e até agora na Copa do Mundo. Mesmo sem seus movimentos mágicos, o Ronaldo ainda era decisivo. No final, a pressão ao seu redor aumenta. Todos os dias o Brasil devia vencer e o Ronaldo devia brilhar. Não tinha plano B. Vi muitas pessoas no quarto de Ronaldo pela janela. Ouvi a palavra morto gritada aí muitas vezes. Houve um alvoroço louco. Paul Chevalier, gerente do hotel da equipe do Brasil. O dia final chegou, 72 minutos antes do início da partida mais aguardada. A FIFA dá um ultimato ao Brasil. Eles pedem a escalação oficial pela última vez. Não podem esperar mais. O órgão máximo do futebol mundial divulga a escalação da equipe brasileira para 1 milhão de pessoas. Edmundo joga. Ronaldo não está lá. Todos estão perplexos. Fui o primeiro a ver. Estávamos em quartos separados apenas por uma porta. Eu me levantei da mesa após o almoço para ir ao banheiro. Naquele momento, através da porta, vi Ronaldo na cama, tendo convulsões. Ele estava deitado ao lado de Roberto Carlos, que estava ouvindo música com seus fones de ouvido, sem saber de nada. Ronaldo estava roxo, com espuma na boca, e seu corpo continuava convulsionando. Edmundo e o meio-campista César Sampaio conseguiram ajudá-lo. Eles retiraram a língua de Ronaldo da sua garganta para ajudá-lo a respirar, salvando efetivamente a sua vida. Os médicos chegaram imediatamente após serem chamados por seus companheiros de equipe. O Ronaldo diz que não se lembrava de como aconteceu, mas lembrava de ter convulsões por cerca de 30 segundos e depois ficar inconsciente por 4 minutos. Quando acordei, ninguém queria me contar o que tinha acontecido. Eu era o único que não sabia de nada. Então, o Leonardo veio me chamar e me levou ao jardim do hotel. Conversamos um pouco, ele explicou a situação e me disse que seria melhor eu não jogar. Ronaldo foi então levado com urgência para a clínica des Lilas, em Paris, para análises e seguiu para as preparações pré-jogo deitado numa cama de hospital. Enquanto isso, Zagallo anunciou a escalação oficial, sem ele, e também fez um discurso motivacional para a equipe, citando o caso do Pelé na Copa do Mundo de 1962, quando o Pérola Negra se machucou e o Amarildo, seu substituto, trouxe o título mundial para o Brasil. Então, sem aviso prévio, Ronaldo aparece. Ronaldo chegou de repente, com um sorriso no rosto, dizendo: "Ei, cadê as minhas coisas? Quero jogar!" Zagallo, Zico e o médico da seleção nacional, Lido Toledo, se reuniram em um canto do vestiário. Em algum momento, o gerente acenou para mim de longe, me informando que eu não iria jogar. Edmundo. O resto é história. Todas as câmeras estavam em Ronaldo, mas infelizmente ele nunca conseguiu ser decisivo, vagando pelo campo, passeando de um lado para o outro e sendo apenas um espectador da derrota do Brasil. 2 gols de Zidane e um gol tardio de Petit
deram aos franceses seu primeiro título da Copa do Mundo na história. Quando os médicos e o gerente chegaram ao quarto, Ronaldo estava se sentindo muito melhor em comparação com alguns momentos antes. Eles não o viram tendo convulsões e é por isso que o deixaram jogar, Edmundo. Tanto o médico da equipe brasileira quanto os médicos franceses que o atenderam no hospital alegaram que a epilepsia foi causada por convulsões, mas 14 anos depois, Bruno Caru, presidente da Sociedade Italiana de Cardiologia, reexaminou a documentação da época e o diagnóstico é verdadeiramente sensacional. Segundo ele, na tarde da final da Copa do Mundo, Ronaldo teve uma parada cardíaca, não uma crise epilética. Ronaldo se deitou na cama para assistir à Fórmula 1 e, ao curvar a cabeça de maneira antinatural por um longo período, acabou comprimindo o corpo carotídeo, um pequeno órgão responsável pela regulação da frequência cardíaca. Ele teve uma crise como resultado disso, Bruno Caru. Os resultados do eletrocardiograma feito no Fenômeno no hospital sustentam essa tese. Após o fim da crise, a análise revelou que a sua frequência cardíaca estava em 18 batimentos por minuto. Isso significa que, na hora do mal-estar, quase não havia atividade cardíaca. Mantendo a crise epilética como a causa desencadeante, os médicos administraram o Gardenal, um sedativo forte usado para epilepsia, mas desastroso para problemas cardíacos a Ronaldo. A nuvem de dúvidas em torno desse evento manteve um país inteiro refém por anos. No Brasil, ninguém conseguia explicar aquela partida desastrosa. Suspeitas de possível pressão da Nike para fazê-lo jogar também se espalharam devido às declarações de Edmundo. Ele sempre afirmou que os representantes da Nike estavam muito presentes no retiro da equipe do Brasil e que, na sua opinião, eles forçavam Ronaldo a jogar, também porque, afinal, representava um verdadeiro choque entre titãs como Zidane, o símbolo e garoto propaganda da Adidas, e Ronaldo, o garoto de ouro da Nike. Absurdamente, em 2001, a questão chegou até o parlamento brasileiro. Ninguém, nem os médicos, nem o patrocinador, me forçaram a entrar em campo. Eu sabia que estava me sentindo mal e os médicos me disseram, é melhor você não jogar. Mas eu me sentia bem e impus minha vontade. Edmundo diz que joguei sob pressão da Nike. Edmundo está mentindo. Ronaldo. A questão terminou sem uma resolução clara. Nenhuma evidência surgiu para confirmar a versão de Edmundo e as suspeitas da metade do Brasil. Não há motivo para duvidar da sinceridade de Ronaldo, mas, além de ter sido a pior partida do Fenômeno já vista em campo de futebol, há apenas outra certeza. O médico que permitiu que Ronaldo jogasse naquela noite nunca mais conseguiu trabalhar. Mas espere, você sabia que o Ronaldo passou o aniversário de 40 anos na prisão? Assista este vídeo para saber a história completa.